em Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10 até o 18. Bom, está escrito: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém. Bom, o assunto é batalha espiritual. E batalha espiritual é bem antiga. A batalha espiritual, ela começou no céu. Segundo os relatos bíblicos que nós temos, um dia alguém que estava bem posicionado e foi encontrado em falta, e esse alguém promoveu uma rebelião no céu, e esse alguém foi expulso do céu, porque lá não tem lugar para rebelião. E aí esse camarada foi jogado por terra, e ele veio aqui para a terra, e aqui na terra ele decide fazer as aprontações que ele gosta de fazer, ou deseja, ou intenta fazer. E então a gente vê pela Bíblia Sagrada que lá em Gênesis ele já foi lá e já enganou Eva e Adão. Adão e Eva tinham a orientação de Deus como proceder na sua vida diária, e tinha culto todo dia, né? E quem era o pregador era Deus. E mesmo assim eles tomaram uma rasteira. Agora imagina nós que tem um culto, 2 cultos na semana, aí a música toca música lenta, e a palavra é batalha espiritual. Preste atenção numa coisa: quando você vê um filme de guerra, preste atenção na música e preste atenção na postura do soldado, o alinhamento de que uma coisa vai completando a outra para o ajustamento, para que haja uma unidade de propósito em busca da vitória na batalha espiritual, ou na batalha olhando para as guerras que acontecem aqui na terra. Então acho que nós podemos tirar aprendizado até mesmo em filmes que nós vemos, que nós precisamos de um ajustamento. Nós precisamos ajustar a nossa música. Ela precisa ser música de louvor ao nome do Senhor, música de busca do Espírito de Deus, música que exalta Cristo, que exalta a palavra de Deus, que evidencia a virtude da verdade como a nossa segurança nessa batalha a qual nós somos inseridos desde o dia que encontramos a Cristo. Glória a Deus.
O dia que Cristo nos encontrou, melhor dizendo, a graça nos alcançou, nós éramos servos do diabo. Nós estávamos debaixo da autoridade de Satanás e seus demônios e servia na ignorância e servia, querendo ou não, era obrigado, porque era escravo. Aí a graça nos alcança. Aí nós sabemos que Jesus vai lá, mete a mão, esse aqui é meu, traz para cá e arranca a gente de debaixo do império das trevas, nos transporta para o reino da luz e nos reconcilia com Deus, e nos faz filho, coloca uma natureza divina dentro de nós, gera uma batalha dentro de nós da carne contra o espírito, e nós temos que vencer essa guerra crucificando a carne com as concupiscências e paixões, porque está escrito em Gálatas capítulo 5 que os que são de Cristo crucificarão a carne com as concupiscências e paixões. Você não precisa esperar que alguém te ensine isso, só você ler a Bíblia e fazer a sua conexão com a verdade. Porque se não nos conectarmos com a verdade, não tem jeito de andar na verdade. Se não respeitarmos a verdade, não comungamos com ela. Se nós não nos pormos debaixo da autoridade da verdade, ela não nos guia. Então, tem pontos em nossas vidas que nós temos que nos analisar para ver se nós encontramos Cristo em nós e se nos vemos em Cristo e se a virtude de Cristo opera em nós, para que cresçamos, fortalecemos e amadureçamos e vencemos e permanecemos firmados na verdade. Porque quando nós lemos sobre a armadura de Deus, a gente vê que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve à igreja de Éfeso e ele começa com um louvor, exaltando a santidade, a grandeza de Deus. E ele caminha ensinando, orientando, orando para que a igreja recebesse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E ele vai ensinando o viver cristão, o viver familiar, como deve ser a vida de um cristão verdadeiro, autêntico. E ele instrui aquela igreja a buscar a Deus de forma intensa, não vacilar na fé, mas perseverar, ser vivo, ativo e operante. Às vezes a gente se encontra, tão murcho, tão vazio, tão sem brilho, tão sem disposição, tão sem coragem, tão sem disciplina, tão sem prioridade, tão sem princípios, tão sem valores, tão sem ética, que nem parece que a gente é crente. Parece que a gente está, qualquer lugar que eu for é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Se você estiver numa guerra dormindo, meu amigo, qual é o resultado disso? Se você estiver numa guerra descuidado, qual é o resultado disso? Se você não aprender a usar a arma certa, o inimigo sabe usar as armas que ele tem. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, que nós somos soldados. E uma das coisas que o soldado tem que ter é disciplina, coragem, perseverança na batalha. Agora, eu olho para esse texto e me analiso. Como eu estou? Estou sendo corajoso? Estou sendo disciplinado? Estou perseverando nesta batalha da fé? Ou eu já desisti, já cruzei os braços, já não estou nem aí? Porque, meu irmão, se a gente olhar para a Bíblia simplesmente como letra, papel e tinta, já perdemos a guerra. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como poder de Deus para a nossa vida. Nós precisamos do poder de comando de Deus dentro
nosso ser. É este poder que tem que estar vivo dentro de nós. É Ele que tem que nos levantar de manhã e eu saber, eu ter identidade, eu bater continência para o meu capitão, dizer: Senhor, eis aqui, sou um soldado do Senhor, quais as tuas ordens para hoje? Às vezes a gente levanta dormindo, né? E às vezes a gente não acorda. Mas como é que é isso? Preste bem atenção. A gente tem uma consciência espiritual da realidade de um Deus que cuida de nós. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono do nosso ser, e Ele prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Isso não é para nós ficarmos descansando. Isso é para nós conectar com essa realidade divina e validar ela na nossa vida cotidiana. Atento, apercebido, vigilante, prudente, orando, examinando as Escrituras e praticando ela. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, tem uma orientação que diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, não sendo ouvintes esquecidos, iludindo a vós mesmos. Ouvir a palavra e esquecer é estar espiritualmente na esfera da ilusão. Está iludido, está enganado. Ouvir a palavra de Deus, conectar-se com ela, como é que é? Tem que ser praticante. Eu sou essa pessoa a partir de hoje. Eu assumo esse compromisso crendo na graça de Deus. E a partir daí, meu irmão, você não tem que esperar por ninguém. Você tem que ter a sua vida de compromisso com Deus. O diabo vai fazer de tudo para você ser rebelde, infiel, desonesto, injusto, adúltero, prostituto, idólatra, vagabundo, sem vergonha, sem caráter. O diabo vai fazer de tudo para imprimir na gente a imagem dele. Mas nós temos o quê? O selo, que é o Espírito de Deus. Que é o Espírito da verdade. Que é o Espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez da fé. Então, meu irmão, batalha espiritual não é para a gente ficar. Vamos ver o que acontece. Não, eu me levanto, vou para a guerra. Ah, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Glória a Deus, Pai do Senhor. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Se eu olhar para mim, está tudo bem? Não está. Mas quando eu olho para Cristo e reconheço, poxa, a Bíblia diz que em Cristo sou mais que vencedor. Pronto, então eu já vou entrar numa guerra com essa garantia de vitória. A Bíblia diz que fui feito em Cristo filho de Deus, então sou príncipe. Se sou príncipe, eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao pai, eu tenho privilégios, mas eu tenho deveres também. Eu tenho que verificar a minha roupagem, se eu estou vestido adequadamente como um príncipe. Eu tenho que verificar a minha postura. Eu tenho que verificar a quem eu estou representando. Em que reino eu estou conectado e represento. Não é uma brincadeira. Os nomes que a Bíblia dá para os filhos de Deus não é uma brincadeira de nome. É a escala de um exército posicionado para cumprir o seu papel nesta guerra aqui na terra. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Nós, ao lermos esse texto, aqui falamos da armadura, mas tem toda uma base no capítulo 6, uma base de relacionamento familiar, de pai, filho, família. E
vem instruindo também sobre empregado, patrão, como proceder vivendo a orientação divina, porque temos que vencer. Tem uma parte que é a gente que tem que fazer, meu irmão. A Jesus já fez tudo. A Bíblia diz que nós somos salvos para boas obras. E boas obras é fazer a vontade de Deus. Boas obras é andar pela fé, é andar na dependência do Espírito Santo, é viver na dependência do Espírito Santo, é estar conectado com a verdade. Boas obras é praticar a justiça, justiça social, é quando você ajuda o próximo. Justiça espiritual é quando você intercede pelo próximo. Justiça cotidiana, justiça legislativa, regulamentativa, você tem que viver todo dia. Se na justiça legislativa e regulamentativa aqui da terra a gente erra, tem um preço a pagar? Tem ou não tem? Agora você imagina no espiritual. O diabo lança dardo, a pessoa está dormindo. O diabo lança um sofisma, a pessoa, o que é isso? O diabo lança uma seta, a pessoa não tem armas para defender, para se proteger. E, quer ver, 2 Timóteo 2,15, eu gostaria que alguém abrisse e lesse para nós. Você que encontrar, lê para nós, por gentileza. Não é brincadeira. Pode ler quem tiver encontrado. 2 Timóteo 2,15. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Exatamente. Glória a Deus. Está escrito ali? Olha que maravilha. Está vendo? Esforça-se. Compromisso. Se tem esforço, tem que ter empenho, dedicação, busca. Agora, por que manusear corretamente a palavra da verdade? Aprendê-la, conhecê-la, praticá-la e transmiti-la eficazmente. É para agradar a Deus e para a gente ser aprovado por Deus. Não é só compromisso meu, é compromisso de todos que confessam a fé em Jesus Cristo. Agora, meu irmão, você acha que você vai vencer, espiritualmente falando, se você não levar essa palavra a sério? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, é fato. Só que essa fé tem que ser evidenciada, tem que ser aplicada. Porque Hebreus 11:6 diz que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, Deus é o Deus da fé. Deus nos deu uma medida de fé. Romanos 12, versículo 3, está escrito, você pode ver lá no final do versículo, a cada um foi dada uma medida da fé. Lá em Filipenses diz que a fé dos filipenses cresciam de tal maneira. Então tem como crescer a fé. 2 Pedro diz que se a gente crescer aliando a fé ao amor, o amor à paciência, a paciência à obediência, a obediência à ciência, e em quem houver estas coisas, será ampla a entrada no reino de Deus. Então tem como, irmãos,
tem compromisso que nós temos que aplicar todos os dias para a gente desenvolver, se tornar mais forte espiritualmente, a disciplina diária. A gente vê os irmãos tocando aqui, cantando, o quanto eles têm que treinar, que ser disciplinado, detalhista, para quê? Para oferecer a Deus algo que custaram a eles tempo, dedicação, empenho, renúncia, oração, consagração, um voltar, um entregar-se a Deus, para que essa virtude flua. Aleluia. Então, irmãos, não adianta eu falar que mas Jesus venceu. Glória a Deus, é fato, Jesus venceu e agora é a minha vez. Certo? É a minha vez. Se eu quiser vencer espiritualmente, eu tenho que usar a arma certa. Só que eu preciso viver uma vida familiar correta. Eu preciso viver uma vida profissional correta. Eu preciso ter relacionamentos corretos, aprovados por Deus. Para depois eu me equipar com as armaduras de Deus. Eu tenho que ter uma base legal, meu irmão. Na base ilegal não se veste, a roupagem não serve, porque as peças da armadura, ela só serve no soldado fiel. Entendeu? Para o soldado fiel, o calçado do evangelho tem o seu número. Glória a Deus. O cinturão só serve para você que é fiel. A couraça só serve para aquele que é fiel. A espada só funciona para aquele que é fiel. Então, meu irmão, nós precisamos nos examinar. Porque senão a gente entra numa batalha sem espada, sem couraça, sem cinturão, descalço. E a gente entrar numa batalha assim, meu amigo, não é toda vez que tem Davi não, tá? Tem batalha que tem batalha que é diferente. Mas preste bem atenção, meu irmão, porque perdemos várias batalhas. Por quê? A Bíblia diz, Deus prometeu e não cumpre. Deus não cumpre se eu não fizer a minha parte, porque a bênção é para aquele que é fiel. Para o infiel é correção, é disciplina. Hebreus 12 está lá, nem tudo é ataque do diabo, não. Tem problema, tem situação que é Deus sacudindo a pessoa, chamando a atenção. Larga essa vida errada, para com isso, vem para a minha presença. Eu posso te levantar, eu posso te capacitar, eu posso te ungir, te perdoar, te fazer de novo, te levantar na força do meu poder e te conduzir como um exército com bandeira. Então, meu querido, ou eu me volto para Deus e digo, Deus, eu quero o que o Senhor propõe. Olha bem, Deus, através do escritor, ele diz assim, concluindo, já está na parte final da carta, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que o poder de Deus é a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus criou tudo com a sua palavra. Romanos 1 diz que não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus é a palavra. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o revestimento de Deus para nossas vidas, para vivermos e transmitirmos a palavra com poder. Esse revestimento nos faz testemunhas, que dá testemunho que Cristo está
vivo e opera hoje na terra as mesmas obras que ele operava quando estava nas praias da Galileia, ali enchendo o barco de Pedro de peixe e outras obras maravilhosas. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. Como que você vai se fortalecer em Deus? Uma, melhorando a comunhão com Deus. Duas, tendo o Senhor em prioridade. 3, desenvolvendo uma autoestima para com a pessoa do Senhor Jesus. 4, tendo o nome de Jesus Cristo como o principal nome, o primeiro nome que você tem dentro de você, decidido a honrar. Você vai fortalecer no Senhor. E na força do seu poder você se fortalece conhecendo a palavra e praticando a palavra. Ah, mas eu quero me fortalecer no amor. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Aleluia. Se fortalece no amor de Deus dessa forma, porque aí tanto o pai quanto o filho vem, faz habitação na pessoa e manifesta a pessoa, levanta a pessoa, levanta o espírito da pessoa e coloca na plataforma da operação, aonde o que nós já vimos até hoje é muito pouco. Existe uma terra nova à vista, existe um campo, um planalto que a igreja ainda não explorou, que ela não viveu ali, que ela não foi lá, não estabeleceu ali, aonde o nome de Jesus significa tudo. Aleluia. Aonde o nome de Jesus opera tudo. Glória. Aonde o sussurrar deste nome, as doenças têm que ir embora, os demônios têm que ir embora. Por quê? Porque é neste ambiente aonde Deus é honrado, aonde Deus é revelado, onde Deus é adorado, é onde o nome de Jesus realiza tudo. Aleluia. E nós estamos caminhando para lá. Quem crê diz? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, precisamos nos fortalecer. Aqui você tem aqui, irmão, é uma colherzinha, é uma medidinha, é uma picadinha. Você tem que levar essa palavra para casa e falar assim: Deus, eu quero, Senhor, na minha vida essa verdade. Eu quero que esse reino me vira no avesso, mas me faz um representante que honra teu nome. Aleluia. Eu não posso, Deus, ou o Senhor me mata hoje, ou o Senhor me enche do teu espírito. Glória a Deus. Para poder te honrar. Aleluia. Porque sem o Espírito de Deus, ninguém honra a Deus. Sem obedecer a Deus, ninguém honra a Deus. Bom, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Irmãos, geralmente o diabo arma uma cilada e a pessoa, se ela não estiver firme em Deus, ela cai. Você já viu aqueles laços de pegar passarinho, de pegar alguns animais no mar? Ali é uma espécie de cilada, entendeu? Só que aqui a cilada, ela é um lançar de um laço diabólico que você acredita achando que é verdadeiro e na verdade só causa ruína. Lembra de Eva? Pode comer, Deus mentiu e tal. Mas sabe o que aconteceu? Você sabe. Ei, se não fosse Jesus para entrar nesse negócio, seria de nós. Agora, o que nós estamos decididos pessoalmente a viver para a glória do Senhor? Aleluia. Porque tem um ensinamento. E todos nós, quando conhecemos, nos tornamos devedores. Nós passamos a ter o dever de viver aquilo que conhecemos. Se nós conhecermos 5% da Bíblia e vivermos esses 5%,
a nossa realidade de vida seria outra, o nosso ministério seria mais produtivo, a nossa unidade de propósito estaria no alvo certo, a nossa caminhada seria triunfante com 5%. Agora, será se nós conhecemos 5% da palavra de Deus? Conhecer, irmãos, não é só esse conhecimento teórico, é o conhecimento vivenciado, praticado, obedecido, validado. Bom, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem, deixa eu criar um cenário aqui. Quem aqui já viu na televisão ou já foi num circo aonde tinha tourada? Quem? Aí, várias pessoas já foram. Preste atenção nisso. O toureiro, ele pega um pano, geralmente vermelho, uma cor forte, e ele faz assim. Ele sacode o pano. E sabe o que acontece? O touro parte no pano porque ele não vê quem está sacudindo o pano. Ele vê o pano. Meu irmão, toda vez que eu ataco alguém e esse alguém revida, a gente está igualzinho aquele touro. A gente não está vendo quem está usando a pessoa. E aí a gente parte contra o ser humano. Aqui está dizendo que a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra os demônios que usam seres humanos. Lembra de que a gente não vê o demônio com olhos físicos, vê a partir da abertura dos olhos espirituais, que aí você vai ver dentro do campo espiritual, você vai ver o que é o que na dimensão espiritual. Agora, antes disso, a gente vê a pessoa física, e a gente tem a tendência, a propensão, a tendência pecaminosa de pagar com a mesma moeda. Mas sempre tem um espírito tirando aquela pessoa da verdade e que através dessa pessoa quer tirar outra também do caminho. Isso é batalha espiritual. E aí, nós comportamos como um touro? Nós partimos no pano e não vimos quem sacode o pano? Ou qual é a nossa atitude? Bom, é para cada um refletir, tirar a sua conclusão, seu ensinamento, seu aprendizado, sua lição. Vamos lá. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabalável sem retroceder. Você já viu alguém retroceder? Hein? Você já conheceu alguma história, né? Isso só não pode ser eu e você. Aleluia. Entendeu? Presta atenção nisso. Eu tenho que me equipar. Eu tenho que saber. Vamos fazer uma aplicação aqui, só para tentar ajudar a nós a fixar. Como que eu me revisto das armaduras de Deus? Primeiro, dependência de Deus. Aleluia. Porque eu sei que as armaduras, elas não são forjadas por teologias ou por habilidades humanas. Aleluia. Elas são providenciadas por Deus. Então eu tenho que me colocar em submissão, dependência de Deus. Eu tenho que saber o meu lugar. Segundo, eu vou até olhar aqui que eu anotei aqui, mas sabe como é que é, né?
Segundo, atitude diária de viver em santidade. Viver em santidade é viver o estilo de vida do reino de Deus e ser conectado com Deus em oração. Orai e vigiar. Por quê? É porque, irmãos, a gente não vence sozinho. A gente só vence com a virtude de Deus passando pela gente. Bom, você se apropria das armaduras de Deus dessa forma, se pondo na dependência de Deus e orando e vigiando e buscando intensamente a Deus. Bom, a gente precisa estar firme, a gente precisa de firmeza. Firmeza para quê? Bom, existe um objetivo em estar firme, porque a gente tem que resistir. E quem não está firme, resiste o quê? Então precisamos ter firmeza na fé, para a gente resistir tudo que emana da incredulidade, que tenta puxar a pessoa para baixo, que tenta derrotar a pessoa, levando ela a desistir da fé e a descer ao nível da incredulidade. Então, irmãos, a firmeza é para a gente resistir, para a gente permanecer inabalável, lutar até o fim e não retroceder. É por isso que precisamos de firmeza. Agora, uma outra coisa é, quando a gente se enche da palavra de Deus, ouve ela atentamente, examina os pormenores, os detalhes, e nos ocupa em meditar na palavra de Deus, com o compromisso de praticá-la, conhecendo ela cada dia mais, obedecendo com inteireza e nos equipando na dependência do Espírito Santo. Ele opera em nós a confiança plena, a certeza, a convicção, o discernimento, a intimidade, para que nós tenhamos clareza do nosso papel nessa guerra. E nós sabemos, se a Bíblia diz, assim não é. Se a Bíblia diz que a igreja é soldado de Jesus Cristo, eu tenho que dizer, Deus está falando comigo, que eu sou um soldado e que eu tenho que ser disciplinado e que eu tenho que ser perseverante e que eu não posso ser medroso, que eu não posso retroceder na batalha, eu tenho que perseverar até o fim. Então, eu preciso estar cheio do conhecimento da verdade para viver a verdade. Quero contar algo aqui. Uma certa vez, teve um amigo meu que ele estava fazendo um propósito de orar no monte semana inteira, das 3 da manhã às 6. E ele estava orando, já tinha uns 3 meses, não acontecia nada. Aí um dia ficou tão revoltado porque Deus não estava respondendo, e ele chegou em casa e dobrou o joelho para orar, e ele falou com Deus assim: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que me mostre o que está acontecendo, porque eu não estou identificando nada. Acho que o problema é comigo. Enquanto ele orava, Deus abriu o mundo espiritual para ele assim, e mostrava a ele no monte de joelho orando. Enquanto ele orava, os demônios saíam correndo e tampando os ouvidos, porque não queria ouvir a oração que ele fazia, e da boca dele saía uma tocha de fogo que ia atrás dos demônios, queimando os demônios. Essa pessoa me contou isso. Ele falou assim: sabe qual que era a minha oração?
A minha oração é: está escrito, nada me causará dano algum. Aleluia. Isso está na nova aliança. Saiu da boca do Senhor Jesus. Eu me conecto com essa verdade e vivo ela no meu cotidiano. E não aceito me desviar dessa verdade. Está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Está escrito. Enquanto ele orava, a palavra de Deus era fogo fluindo do interior dele, saindo pela boca dele e indo combater os demônios. Aleluia. Então Deus abriu o mundo espiritual e mostrou para ele. No mundo físico ele não estava identificando. Às vezes o cara ora, né? Senhor, cura isso, cura aquilo. Mas aquilo ali de repente é uma obra do diabo. Precisa aquele demônio ser expulso para que aquela obra seja desfeita. E às vezes a pessoa fica pedindo a Deus, mas não lembra que a palavra de Deus é um poder. Que uma vez liberado pela fé, ela é uma arma contra Satanás e seus demônios. E a questão de batalha espiritual, irmãos, ela é tão intensa, ela está se tornando tão abrangente. Eu vi hoje, lá no Canadá, fizeram uma votação e foi aprovado por 183 votos contra 141 votos. Qualquer pessoa que pregar alguns textos, alguns capítulos, Romanos capítulo 1, eu lembro, os outros eu não lembro. A pessoa vai preso, sem fiança. Você vê que os demônios, os principados, as potestades, está usando o deputado, está usando o senador, está usando o presidente, está usando o ministro, está usando as cabeças que têm o compromisso de trabalhar em prol do bem comum, está trabalhando em favor próprio. A lei dá vantagem e a corrupção está se alastrando. E a Bíblia nos manda orar pelas autoridades. As autoridades legislativa, executiva, judiciária, as autoridades empresariais e as autoridades eclesiásticas e as autoridades familiares que são estabelecidas por Deus. Agora, nós vamos ou não vamos ganhar essa guerra? Amém. Glória a Deus. Então nós temos que estudar Efésios capítulo 4. Tá? Vamos orar? Pode orar, pastor? Amém? Mas antes de orar, irmãos, a minha esposa me vê orando. Às vezes ela não vê, que às vezes ela está dormindo, eu estou lá 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, mas tá bom. Preste bem atenção. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim: não ore por orar. Não lance palavras aos ventos, palavras que você não tem compromisso com ela, porque elas serão usadas contra você. Quando a gente fala palavras frívolas, palavras sem compromisso, sabe o que acontece? O diabo pega ela, torna ela uma arma e lança contra você, e ela se torna uma frase dentro de você. Está vendo que o seu Deus não te responde? Então nós precisamos orar. O que a Bíblia mandou fazer? Mandou orar pelas autoridades. Então eu vou focar aqui e vou aplicar essa palavra até ela se tornar poder operante na vida das autoridades.
ela é poder. Mas quem vai exercitar nela, praticando ela até ela entrar na dimensão espiritual das autoridades e operar nelas, é um papel nosso. É um papel nosso. Um papel da igreja. Se você, igreja, se identifica com Cristo, confessa o nome do Senhor, tem que se disponibilizar. Amém? Não fale qualquer coisa com Deus. Fale aquilo que você vai se comprometer de cumprir a sua parte. Amém? Feche os olhos.